De volta para dar continuidade ao nosso curso de MySQL, um curso de banco de dados. Eu sou o Adriano Oliveira, programador PHP. Neste curso de MySQL, no vídeo anterior, nós fizemos uma introdução, né, para entender um pouco mais sobre o MySQL. E agora nós vamos partir para os comandos. Você estando, por exemplo, numa hospedagem, ele sempre vai dar alguns campos, por exemplo, vamos aqui em novo, e, por exemplo, vai dar um campo para você criar o nome do banco de dados com mais facilidade. Existem alguns ambientes, por exemplo, de desenvolvimento, o qual você não tem esses campos assim, ó, que facilita, por exemplo, se eu vou criar um campo aqui, vamos colocar aqui, ó, DB1, banco de dados 1, ó, criar. Ó, o banco foi criado. Agora vamos ver aqui, atualizar. Pronto. Ó, aqui está ele, ó. Aí demora um pouquinho porque o programa que faz a gravação aqui, ele consome um pouco mais de memória. Então, existe essas facilidades, né? Mas nem sempre é assim. Existem ambientes, por exemplo, que você vai ter que criar banco de dados através de comando. Então, como esse é um curso de MySQL, nós vamos aprender a criar o banco de dados através de comando. Então, como que a gente vai usar o comando? No caso, nessa tela aqui, ó, do PHP MyAdmin, vai ter aqui, ó, você clica aqui ó, em SQL, e aqui tem o campo, né, para você digitar o comando. Né? Em outro sistema também vai ter o campo para você digitar o comando da criação do banco de dados. Então, qual é o nome do comando? Vou ver se dá para aumentar um pouquinho aqui, para você anotar e colocar no seu caderno. É create, aqui ó, create. Create quer dizer criar. Criar database aqui ó. Database, ou seja, banco de dados. Então, se você ouvir falar database, então quer dizer banco de dados ou base de dados, né? O correto seria base de dados, mas pode ser usado como banco de dados. Por exemplo, aqui a gente vai criar o nome do banco. Vamos colocar, por exemplo, DB2. Outro detalhe, você veja que eu coloquei aqui, ó, DB2. Então, o nome do banco de dados, ele jamais, em hipótese alguma, você vai poder criar, por exemplo, assim, ó, não sei se está dando para você ver aí, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Jamais você vai criar assim, por exemplo, ó, 1DB. Você pode ver que até a cor ficou diferente. Ah, eu quero criar banco de dados 1, banco de dados 2, banco de dados 3. Pode, mas nunca com o numeral aqui na frente. Ó. Você pode colocar ele aqui atrás, ó, depois do nome. Aí você pode criar banco de dados 1, banco de dados 2, mas a melhor, a melhor maneira de criar um banco de dados é você colocar, por exemplo, o nome do projeto. Né? Vamos supor que seja uma academia. Então vem aqui, por exemplo, academia, ó, academia, que é um banco de dados, academia. Ah, é outra, não é academia, clínica, um exemplo. Então você criar o nome do banco de dados com colocando já o nome do projeto,
né? Existe, por exemplo, algumas empresas que ela cria o banco de dados e coloca as iniciais, por exemplo, do nome da empresa. Vamos supor que a empresa seja, por exemplo, vou botar aqui White, sei lá, Data. Então, opa, White Data, por exemplo, a pessoa, vamos supor que aqui seja o nome da empresa. Vamos colocar melhor, então, em geral. Vamos supor que o nome da empresa seja em geral. Então, ó, as empresas costumam criar o banco de dados assim, ó, por exemplo, tem o nome do projeto, coloca tracinho, e aqui em EG, ou seja, aqui já identifica o nome da empresa que está criando o software. Existe essa questão também que pode ser feita. Então nunca colocar, por exemplo, um número aqui na frente, nunca. Outra coisa, não pode colocar, por exemplo, caracteres estranhos, caracteres que não tem nada a ver. Jamais colocar caracteres estranhos na criação do banco de dados, porque não vai funcionar, não dá certo. Então, para dar certo, você coloca aqui um tracinho aqui embaixo. Pode colocar, por exemplo, DB. Vou botar aqui algumas formas. Ou assim também, ó. Ó. Então, com esse comando a gente consegue criar um banco de dados. Então, qual é o nome do comando? Né? Quando você precisar, por exemplo, através de linha de comando, criar um banco de dados, é esse aqui, ó. Create database, e aqui vem o nome e ponto e vírgula. Vamos criar então esse banco de dados. Deixa eu ver se eu já tenho algum banco de dados aqui com esse nome. Não, não tenho. Então vamos criar ele. Deixa eu só diminuir um pouco aqui a tela. Vai aparecer aqui o execute. Pronto. Clínica DB. Ah, sim, olha que isso foi até bom acontecer, porque aqui, ó, eu já tenho um banco de dados, ó, eu já tenho um banco de dados clínica, e como o outro é clínica DB, ó, ele acabou agrupando aqui, ó, né? E quando a gente quer, por exemplo, eliminar, então, quando a gente quer eliminar, a gente vai dar esse comando aqui, ó. Dá um drop, database, e aí coloca o nome do banco. Clínica, tracinho, DB. Quando a gente vai querer eliminar, por exemplo, a gente faz isso. Dá um execute aqui, ó. E você veja que ele já sumiu, ó. Então, recapitulando, se a gente precisa criar um banco de dados através de linha de comando, a gente dá o create database, tracinho, o nome do banco. Nome do banco. E manda executar, dá o execute e ele já cria, por exemplo. Vamos criar mais uma vez aqui para não ficar dúvida. Cadê? Nome do banco. Vamos ver onde é que ele colocou aqui, ó. Aqui, ó, nome do banco. Aí eu quero eliminar.
é o drop database e o mesmo e o nome do banco. Aproveitando que eu estou nessa tela aqui, ó, quando você precisar, por exemplo, criar um banco de dados aqui na tela do PHP MyAdmin, se você quiser criar, por exemplo, por aqui, ó, você escolhe a colação aqui, ó. Colação é o tipo de dado. Você coloca UTF-8 General CI aqui, ó. UTF-8, deixa eu aumentar um pouquinho. Você coloca UTF-8 MDB4 General CI. Por quê? Essa colação aqui, ela vai entender, por exemplo, quando você colocar caracteres, quando você tiver a tabela, né? No próximo vídeo nós já vamos criar a tabela. Quando estiver criando tabela e você, por exemplo, colocar um e-mail, né, onde usa o arroba, ou você quer colocar, por exemplo, um outro caractere especial, com essa colação você vai conseguir inserir no banco de dados sem dar problema. Então, alguns bancos de dados, por exemplo, que você insere o dado, vamos supor, você insere a ação. Vamos colocar aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para essa aula ficar mais explicativa. Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, você envia para o banco de dados assim, ó, por exemplo, ação. E aí o que acontece? Quando entra no banco de dados, ele dá uma interrogação, aparece coisas que não tem nada a ver. E depois, se ele vai para o banco de dados assim, dessa forma, para consertar fica muito mais difícil. Porque ele já inseriu no banco de dados de forma errada. Por quê? Por causa da colação. Então, se a colação não estiver correta, isso pode acontecer. Ok? Então, fica mais essa aula 2 sobre banco de dados. Você vai aprender tudo sobre banco de dados. Se você gostou, você dá um gostei. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve para receber todas as aulas, ok? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!